recebendo vocês, recebendo o professor Lucas Primo, que vai nos dar uma aula sobre entrevista psiquiátrica, e a PRS, que é uma instituição antiga, uma das mais antigas do Brasil. Ela tem a tradição de integrar psiquiatras de todas as gerações, né? E os psiquiatras em formação são muito bem-vindos desde o início da formação, na verdade, desde, né, do curso de medicina e no início da formação, são muito bem-vindos a participar das nossas atividades. Depois, o Pablo, que é o coordenador do Núcleo de Psiquiatras em Formação da PRS, vai falar um pouquinho para vocês. E eu estou aqui para dar, então, essas boas-vindas a todos que queiram ingressar na associação. E é só entrar em contato com a secretaria. Nós temos um site, nós temos as redes sociais da associação. E com certeza vocês vão aproveitar muito, né, o que a associação tem para oferecer. Tá? Então, eu passo a palavra para o Pablo. Muito obrigado, doutora Ana, pela apresentação. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Pablo Fernandes, eu sou residente do terceiro ano do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Fundação com a Santa Casa, né? Sou coordenador do Núcleo de Psiquiatras em Formação, ao lado da Bibiana Teles, que é residente do Hospital de Clínicas, e da Gabriela Bolzan, que é residente do Conceição. E nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os residentes que iniciam nesse ano a sua jornada e que hoje estão conosco para essa atividade. O Núcleo de Psiquiatras em Formação, então, é uma divisão da APRS que tem por objetivo promover uma via de comunicação com os residentes, né? Refletindo as suas curiosidades, os seus anseios, e cuja existência já atravessa várias gerações, inclusive tendo sido porta de entrada na PRS para muitos dos nomes que hoje, inclusive, compõem a diretoria da associação, né? A nossa coordenação, ela tem por objetivo ofertar à comunidade uma programação que proporcione a abordagem de vários temas importantes da formação em psiquiatria e o debate em torno de dilemas comuns a todos nós, futuros psiquiatras, né? Para isso, nós contamos com a participação de todos vocês, a quem nós convidamos para conhecer o trabalho do núcleo e sugerir temas para as próximas atividades e até mesmo engajar na organização de algumas das nossas ações. Algumas das nossas atividades programadas para o decorrer do ano incluem algumas aulas, como a de hoje, de temas fundamentais para a formação em psiquiatria, além de entrevistas, mesas redondas e um grande encontro presencial que a gente está programando entre os residentes aqui de Porto Alegre. Contudo, compreendendo que a PRS abrange todo o nosso estado, o núcleo pretende aplicar essa premissa na prática, e muito em breve se fazendo presente com eventos presenciais também para as residências do interior do estado. Fica então o nosso convite para que vocês fiquem atentos ao nosso cronograma de atividades pelas redes sociais da PRS e se sintam convidados a fazer parte do núcleo, que é um espaço onde nós temos a oportunidade de desenvolver esse diálogo tão rico, de residente para residente, né? Bom, sem mais delongas, então, eu gostaria de apresentar o nosso convidado da noite, o Dr. Lucas Primo, de quem eu sou suspeito para falar, por ser um dos meus grandes exemplos que eu carrego da minha formação, a quem pensamos como um convidado perfeito para a nossa primeira atividade, pela sua didática excelente e experiência com os residentes do primeiro ano lá na internação do Presidente Vargas. O Dr. Lucas é médico pela URGS, psiquiatra formado pelo Clínicas, doutor em psiquiatria pelo programa tripartite URGS, USP e Unifesp, tem pós-doutorado em psiquiatria também pela URGS, é professor de saúde coletiva no Medicel e é preceptor da residência médica em psiquiatria da UFSPA, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Lá no fim da aula, a gente vai ter um breve momento para tirar dúvidas e fazer perguntas ao nosso palestrante, que podem ser feitas pelo chat, com cuidado de manter o sigilo em relação a dados de pacientes nos seus questionamentos. Essa aula depois fica disponível no canal da PRS no YouTube de forma gratuita. Bom, Dr. Lucas, é um enorme prazer contar contigo na nossa atividade inaugural, que vai ser uma aula sobre entrevista psiquiátrica, que a gente considera um tema essencial para todos nós, e certamente nós vamos aprender muito contigo nos próximos minutos. Eu te passo a palavra agora, com muita gratidão por teres aceito o nosso convite, e desejo a todos os que nos assistem uma ótima aula. Olá, me escutam bem? Perfeito.
Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Pablo, pelo convite, pela apresentação, né? Também tenho muito orgulho de te ter como residente, acho que aí a Bibiana também, que tive um contato ainda na faculdade, também excelente, né? Então, agradeço muito o convite de vocês, agradecer a PRS, a doutora Ana Cristina, minha colega lá do HPV, está na presidência agora da PRS, para dar essa aula hoje de entrevista psiquiátrica, né? Vou aproveitar aqui já de antemão, assim, né? Eu não vou agradecer também, já vi que nos participantes estão a professora Lisier e o professor Marcelo Fleck. Então, já aproveito o agradecimento de estarem vendo. Eu, assim, me sinto numa grande responsabilidade e com muito orgulho, assim, de ter eles assistindo. Afinal, foram meus professores e certamente têm uma grande contribuição aqui na aula de hoje, né? Então, eu vou começar aqui, vou tentar compartilhar aqui um pouco. Vamos ver se vai dar certo do jeito que eu gostaria. Vocês veem bem? Tudo certinho? Então tá, vou falar de entrevista psiquiátrica. Bom, recentemente, aí, por algumas situações da vida, eu acabei me aprofundando um pouco em estudar entrevista psiquiátrica, exame do estado mental, e eu me deparei com uma bibliografia bastante interessante, né, que vou compartilhar aqui com vocês, depois eu ponho mais no fim as referências principais, assim, do que eu vou falar hoje. Mas esse é um tema que, embora a gente fale muito no dia a dia, e seja a nossa grande ferramenta de trabalho do psiquiatra, eu me dei conta de que, na verdade, é um assunto que a gente não estuda com a profundidade que a gente deveria, né? A gente fala muito em exame de estado mental, para os residentes aí que estão começando, normalmente é uma primeira fonte de preocupação, né, em descrever corretamente o exame de estado mental, o que que é uma alteração de senso-percepção, o que que é uma orientação de pensamento, de comportamento e assim por diante. Mas a gente acaba não se voltando principalmente para técnicas de entrevista, de como que a gente aborda um paciente, de como que é estruturada uma entrevista psiquiátrica, e como que a gente extrai, né, o melhor de informação que nós temos em benefício do paciente, que é, em última análise, nosso principal objetivo, tá? Então, a primeira coisa que eu começo falando é por que entrevista psiquiátrica? Por que avaliar a entrevista psiquiátrica e por que estudar entrevista psiquiátrica? Esse é um tema que ele não é só para iniciantes. Apesar da gente estar falando aqui no núcleo de psiquiatras em formação e de recepção aos novos residentes, esse é um tema que constantemente a gente precisa aprimorar e exercitar no dia a dia, mas não só na prática, com teoria também, né? Tanto lendo, se informando sobre quais são as melhores técnicas e colocando na prática, mais ou menos numa dialética de teoria e prática. E aqui tem alguns motivos, tá? Quando a gente fala em psiquiatria, eu coloquei aqui uma frase um pouquinho determinística, digamos assim, né? Mas eu coloquei como assim: persiste sendo a única maneira de obter dados confiáveis sobre o funcionamento psíquico, sendo a principal ferramenta diagnóstica do psiquiátrica. Por que que eu digo isso? Porque a psiquiatria é uma área que ela está bastante em ascendência, muito em voga na mídia. A gente percebe também muito em função até das provas de residência, com uma alta densidade de candidatos. E a gente tem uma tendência, muitas vezes, a superestimar o que nós temos já de tecnologia em função dentro da psiquiatria, seja de biomarcadores, ressonância funcional, neuromodulação, enfim, uma grande gama de tecnologias que vem surgindo, né, psicodélicos, né, mas a grande verdade é que a grande maioria dessas ferramentas que nós temos,
e daí eu falo essas de diagnóstico, desde biomarcadores, ressonância, etc., elas ainda não estão prontas completamente para serem completamente úteis na prática. Ou seja, serem uma fonte de dados confiável que vai mudar a nossa conduta drasticamente em relação ao manejo de um paciente. Ao contrário disso, a entrevista sim, né? A entrevista é a grande ferramenta que a gente tem e é a única maneira que a gente tem de fato, ter um diagnóstico preciso de um paciente com alguma queixa de saúde mental. Então, ela é a nossa principal ferramenta. Esse é um ponto que só, por si só, já poderia ser um motivo de estudo. Mas, além disso, temos outras coisas, né? Por exemplo, diferente de outras especialidades médicas, cardiologia, pneumo, endócrino, cirurgia, né? Os fenômenos que acontecem na entrevista, muitas vezes são o próprio objeto de estudo da psiquiatria. Claro que um médico de outra especialidade, é óbvio que ele tem que se preocupar com questões de entrevista psiquiátrica. A gente, inclusive, fala nisso nas escolas médicas, na faculdade, sobre quais são características de uma boa entrevista, como extrair uma boa anamnese. Mas a própria entrevista como objeto de estudo, ou seja, sendo uma fonte de informação para nós, ela é uma característica muito peculiar da psiquiatria. A gente está preocupado não só com o conteúdo da entrevista, mas também com a entrevista em si mesma. Os fenômenos que estão acontecendo na entrevista, como o paciente se expressa, de que maneira ele fala, por que que ele falou isso naquele momento e não em um momento posterior, ou então por que que ele omitiu aquela informação naquele momento e deixou para um segundo, para depois. Ou seja, esses fenômenos que acontecem dentro da entrevista são uma fonte de informação para nós, para a prática da psiquiatria. E além disso, provavelmente nenhuma especialidade médica invade tanto a privacidade de um indivíduo como a psiquiatria. A gente, em geral, vai estar preocupado com detalhes íntimos do paciente que requerem um cuidado especial e que a própria entrevista vai ser a grande ferramenta para a criação de vínculo com o paciente, ou seja, o paciente se sentir seguro em poder nos contar essas informações que são tão privadas e tão íntimas e ser uma fonte de segurança para o paciente para a hora de falar as informações que são importantes. Tá? E aí, essa frase não é minha, essa frase é de um livro, é do título de um livro que eu me baseei principalmente para essa aula, né? Que é o que busca em entrevista psiquiátrica. E eu acho essa frase, que a resposta dessa pergunta tão bonita, né? Que eu decidi deixar em destaque, porque o que busca em entrevista psiquiátrica, na verdade, é entender outro ser humano, entender o que está acontecendo com outra pessoa. Claro, de uma maneira sistematizada, de uma maneira com técnica, de uma maneira que seja empática, humana, né? Mas o que a gente quer é entender o que está acontecendo com a pessoa que está na nossa frente. Não é uma simples coleta de informação, não é um checklist em que a gente vai vendo se tem ou não tem sintoma. Não, a gente está preocupado em entender o que está acontecendo com aquele ser humano que está na nossa frente. Tá? E aí, qual que é a nossa contradição que acontece, eu tenho certeza, na grande maioria das residências médicas e dos treinamentos em psiquiatria, que quando a gente coloca um residente ou algum psiquiatra em formação para coletar dados pelas primeiras vezes de um paciente, o que a gente fornece para o paciente é, olha, a gente precisa disso aqui, né? Então, aqui eu tenho um esquema para o exame psiquiátrico. Nome, idade, profissão, estado civil, endereço, encaminhamento, motivos para encaminhamento, doença de história atual,
história da doença atual, histórico médico anterior, geral e psiquiátrico. A gente quer saber histórico familiar, histórico pessoal, gravidez, primeira infância, infância e adolescência, educação escolar, dados sociais, personalidade pré-mórbida, um exame do estado mental aprofundado e, finalmente, o diagnóstico e avaliação. E vejam que essa lista de elementos que eu coloquei aqui está em livro. Eu coloquei aqui, adaptado do Sims, Sintomas da Mente, né? Um dos livros clássicos aí de psicopatologia, que diz que, de fato, o exame psiquiátrico precisa dessas informações. E, de fato, precisa, né? Não está errado, a gente precisa dessas informações. Agora, qual que é o erro? O erro é achar que a entrevista deve ser estruturada dessa maneira, né? É a gente utilizar essa estrutura de anamnese como se fosse uma ordem e um checklist a ser preenchido pelo examinador, pelo psiquiatra, pelo médico, para coletar esses dados e que, com base nisso, a gente vai ter um resultado final. Se a gente tiver essa estratégia de usar esse instrumento como um instrumento de coleta de dados, provavelmente a entrevista não vai ser bem sucedida, né? Não no sentido de que a gente não vai ter informações suficientes, porque faltam informações no instrumento, mas sim porque não é assim que a gente interage com outro ser humano. A gente não entende outro ser humano através de uma entrevista estruturada dessa maneira. O paciente chega, eu pergunto, qual é o teu nome, qual é a tua idade, qual é a tua profissão, qual é o teu estado civil, qual é o teu endereço, né? Por que veio para aqui hoje? Tá, e me diz o que aconteceu agora, né? Não é assim que a gente estrutura uma entrevista psiquiátrica. Ela requer muito mais habilidade interpessoal, técnica e prática, tá? Então, quando a gente fala em entrevista psiquiátrica, o furo é mais embaixo, tá? O furo, ele vai ser com um pouco mais de minúcia, né? E detalhes da avaliação que a gente precisa compreender para extrair informações que vão ser importantes para nós e engajar o paciente num processo de tratamento, tá? Então, como eu falei, o que busca a entrevista psiquiátrica, entender outro ser humano. Mas a gente tem alguns objetivos mais específicos, digamos assim, quando a gente busca entrevista psiquiátrica. Quais são? Olha só. Primeiro, a primeira coisa que a gente quer numa entrevista psiquiátrica é fazer com que o paciente esteja engajado em uma aliança terapêutica. O que eu quero dizer com isso? Nosso primeiro objetivo de uma entrevista é fazer com que o paciente esteja numa atitude colaborativa de querer dar informações que são pertinentes para o médico, para conseguir que o médico tenha um interesse, né, e que o médico, de fato, tenha um interesse em entender esse indivíduo e permanecer com que esse paciente fique engajado em fornecer essas informações importantes. Porque isso é esse engajamento, é esse propósito, né, que parte do médico em engajar o paciente nessa colaboração, que vai fazer com que a gente consiga coletar uma base de dados minuciosa sobre detalhes da vida do paciente e válida. E quando a gente fala válida, a gente está dizendo que o paciente não omita informações importantes, ou se sinta seguro em compartilhar um ambiente de sigilo, né? Que seja com a finalidade de ajuda do paciente. Então, todos esses objetivos a gente quer. A gente quer desenvolver o médico que está entrevistando um entendimento invasivo e compassivo, invasivo, um entendimento envolvente e compassivo do paciente, que a gente se envolva com o paciente e com compaixão, que a gente se solidarize com o sofrimento do paciente e, de fato, que seja algo envolvente para nós, que a gente se interesse por aquela pessoa que está na nossa frente. Desenvolver uma avaliação com isso. E aí, se a gente consegue que o paciente seja engajado, nos dê essa base de dados e a gente se envolva, que a gente consiga fazer uma possibilidade mínima
de uma possibilidade diagnóstica, uma tentativa de possibilidade diagnóstica. Porque com isso a gente consegue daí operacionalizar uma série de problemas práticos que a gente pode abordar, inclusive objetivos terapêuticos, e desenvolver uma disposição apropriada para um plano de tratamento para esses objetivos. Ou seja, vejam que é um processo. O paciente fica engajado, no momento que fica engajado, a gente coleta dados, no momento que a gente coleta dados, a gente se envolve com o paciente, a gente consegue fazer um mínimo diagnóstico. Se a gente faz um diagnóstico, a gente consegue ter uma série de problemas práticas, um plano de terapêutica para esses objetivos, começar um processo terapêutico e, a própria entrevista já serve como uma fonte de diminuição da ansiedade do paciente. O próprio fato do paciente estar envolvido, engajado em fornecer informações e sentir um entendimento do médico, que o médico está interessado, que está entendendo quais são os problemas que o paciente está passando, que está conseguindo delinear planos para atender esses problemas, só esse próprio fato de engajamento na entrevista já diminui um pouco da ansiedade inicial e da dor do paciente. E, claro, instigar alguma esperança para esse paciente de que ele foi entendido, de que ele foi compreendido na sua magnitude, de modo que a gente consiga assegurar que ele retorne por uma próxima avaliação, que ele volte e a gente consiga manter esse vínculo. De uma maneira esquemática, essa daqui é uma figura do Chia, que é umas referências que eu vou mostrar no final. O processo de entrevista ele funciona dessa maneira. Deixa eu pegar aqui um apontador aqui. Então, a gente tem um processo de engajamento do paciente dentro da entrevista, que faz com que a gente consiga coletar dados. À medida que nós coletamos dados, a gente começa a entender este indivíduo e possibilita fazer avaliação e diagnóstico. E quanto mais a gente consegue fazer isso, mais o paciente se engaja, mais dados vêm, mais a gente entende, mais a gente avalia o diagnóstico, mais ele se engaja. Isso vai permitindo que a gente vá tendo uma triagem dos problemas e um plano de tratamento para esses problemas. Tá? Então, é assim a base da entrevista. Não chegamos nem ainda em como proceder a entrevista, mas assim, para que serve a entrevista e como que é o plano de fundo dessa entrevista psiquiátrica. E aí vem dois conceitos que são bem interessantes, que é justamente o engajamento e uma palavra que em inglês se chama blending, e que eu não sei exatamente qual é a melhor tradução para essa palavra, né? Mas eu coloquei assim como combinação, tá? É uma mistura, digamos assim. O que são esses dois conceitos? Primeiro, o engajamento. Ele é o desenvolvimento pelo paciente de uma sensação de segurança e respeito que fazem os pacientes se sentirem mais livres para dividir seus problemas, enquanto ganham confiança do potencial do clínico para entendê-lo. Então, o engajamento é isso. É o que o paciente vai sentindo segurança e respeito e vai se sentindo livre para fornecer informações. Já o blending, ou a combinação, ela é um processo que ela é um pouquinho diferente do engajamento. Ele é, na verdade, uma pista que o paciente nos dá, e essa pista pode ser tanto comportamental como emocional, e que vai estar lá no meio da entrevista, que vão nos dar informações de que o engajamento do paciente ele está sendo efetivo, de que o paciente de fato está engajado, interessado em fazer esse processo terapêutico, tá? Basicamente, a gente tem três modelos, três modos de avaliar esse blending, né? Avaliar o engajamento de fato, tá? É o método subjetivo, o método objetivo e o próprio feedback do paciente. O que é o método subjetivo? O método subjetivo ele é o mais fácil, tá?
mas ao mesmo tempo ele é o que mais pode nos dar problema. Por quê? Porque o método subjetivo é uma sensação subjetiva do médico, do examinador, de que o engajamento tá bom, de que o vínculo ali do paciente com o médico tá bom, tá? Aqui tem algumas frases, que eu retirei do livro que falam de como psiquiatras experientes costumam relatar de que o engajamento tá bom. Qual é a sensação de que o engajamento tá bom? Alguns falam, por exemplo, que o engajamento do paciente está bom quando a entrevista está soando mais como uma conversa entre duas pessoas do que de fato uma entrevista. Opa, aqui deu um entrevista, tá errado aqui a escrita. Uma entrevista ou um interrogatório. Ou seja, está mais próximo de uma conversa do que um questionamento ativo. Outra coisa, outra frase, né? Quando eu estou conversando com alguém, eu percebo, né, que eu tenho um bom engajamento quando eu percebo que eu estou conversando com alguém em sofrimento e não é alguém se defendendo desse sofrimento, né? Isso é verdade, né? Isso é algo que a gente percebe muito na prática. Parece que quando a gente não está entendendo bem o que que o paciente está sofrendo, o que está acontecendo com aquela pessoa, parece que está faltando informação, parece que tem algo que a gente não está pegando, tem algo no ar que não está bom, está faltando alguma coisa para eu entender o que está acontecendo com esse paciente de fato, né? Ou então, se sentir mais relaxado e mais interessado pelo paciente. Esse seria o método subjetivo. O problema do método subjetivo é que ele nem sempre, tá? Ele é totalmente acurado. Nem sempre ele está 100% correto. Às vezes a gente precisa ter alguns outros métodos que vão nos ajudar. Um é o método objetivo. O que que é o método objetivo? É prestar atenção, o médico prestar atenção enquanto está entrevistando, algumas variáveis importantes, que são variáveis que podem ser inclusive medidas, né? Primeiro é a duração da resposta, né? Às vezes, um paciente que tem respostas muito curtas pode significar que esse paciente está mais resistente à avaliação, né? Ele não está se engajando tanto. Ou então, respostas muito longas, muito evasivas, que distanciam, se esvaziam, né, na avaliação, também é uma variável, né, é uma pista de que talvez o engajamento não esteja tão bom. O paciente ele está pouco, ele está falando bastante, mas ele não está informando coisas que são relevantes para a compreensão dele. Uma pista, né? O segundo é a latência do tempo de resposta. A latência do tempo de resposta é o tempo entre o examinador fazer a pergunta e o entrevistado responder. Uma latência muito grande pode significar que o paciente está muito preocupado no que ele vai falar, se a informação dele é possível de ser compartilhada, né? Então, essa latência muito grande também é uma medida de que o engajamento não está bom. Assim como uma latência muito curta, né? Então, em pacientes que estão muito taquilálicos, muito ansiosos, né? Pacientes maníacos, em fase de mania, né? Do transtorno bipolar, às vezes vai ser tão curto o tempo de resposta que ele nem ouviu o que você perguntou, né? Nem ouviu o que o examinador perguntou. Ou seja, ele não está tão interessado em compartilhar as informações que são relevantes. E a porcentagem de interrupções, né? Então, quando o paciente nos interrompe muito no que a gente está falando, pode significar também que que o engajamento não está tão bom. Uma outra, por fim, uma outra técnica de avaliação do quanto que o engajamento está bom é o próprio feedback do paciente. E não está de maneira nenhuma errada em a gente pedir o feedback do paciente. Por exemplo, né, ao final da consulta, perguntar, como tu te sentiu compartilhando essas informações comigo, né? Ou então, né, caso tenha um pouquinho mais de experiência
e se perceba que o paciente não está com uma boa combinação, né? O engajamento ele não está tão bom, talvez em algum momento seja apropriado a gente interromper a avaliação e perguntar, olha, tá tudo bem, tu tá te sentindo confortável em poder responder, tem alguma coisa que está te preocupando, em tu poder compartilhar algumas informações comigo, rever questões de combinados de sigilo, por exemplo, né? Então, o feedback do paciente, ele é muito importante, né? Para algumas condições psiquiátricas, como, por exemplo, depressão, né? O próprio fato de pedir feedback, ele é associado a um melhor prognóstico do tratamento da depressão, né? Então, pedir feedback é uma das técnicas de entrevista que está associada a um melhor desfecho em depressão, tá? E aí, como que a gente vai, da melhor maneira possível, melhorar esse engajamento? O que que parte de nós, o que que cabe a nós, como avaliadores, como psiquiatras, como médicos, em melhorar o processo de engajamento do paciente? E aí a grande solução é a empatia, tá? O que que é empatia? Aqui é a frase do Carl Rogers, tá? É a habilidade do clínico de perceber o interior de outra pessoa com acurácia e com os componentes e significados emocionais que a ele pertencem, como se fosse a outra pessoa. Então, ele percebe os sentimentos, os significados emocionais do que está se passando com aquela pessoa, como se fosse aquela pessoa. E aí vem a segunda parte, que é muito importante. No entanto, nunca perdendo a condição do como ser, tá? A gente não fica identificado com o paciente. Pelo contrário, a gente entende o que está acontecendo, como se estivéssemos no lugar do paciente, mas a gente não perde a condição do como ser, né? É como se estivéssemos no interior desse paciente, como se estivéssemos no lugar da outra pessoa. Mas a gente não perde essa condição, a gente mantém o nosso setting, a nossa posição de avaliadores e de alguém que está ali para fornecer mais algum tipo de solução e não só compartilhar os problemas sem ter algum outro tipo de visão diferente sobre o problema, tá? E aí vem um conceito que eu acho muito interessante, eu não conheci isso daqui até pouco tempo atrás, mas que eu acho super relevante, que é o ciclo da empatia, tá? Ou seja, como que se dá o processo de empatia com o paciente. E apesar de parecer simples, tem vários detalhes nesse ciclo, que é o seguinte: primeiro começa com o paciente expressando o sentimento. Depois que o paciente expressa o sentimento, o clínico reconhece o sentimento, o que está sendo passado. Depois que o clínico reconhece o sentimento, o clínico transmite o reconhecimento do sentimento. Ele mostra para o paciente o que ele reconheceu que o paciente está sentindo. O paciente recebe o reconhecimento do sentimento e o paciente, por fim, dá um feedback sobre esse recebimento. Parece bastante simples, mas a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, o paciente expressa o sentimento. Diversas condições psiquiátricas podem cursar com algumas dificuldades do paciente em expressar os sentimentos de maneira correta, tá? Ou de maneira correta não é uma boa palavra, de maneira correta, mas de uma maneira útil, né? E eficaz. Acho que eficaz é a melhor palavra, né? Muitos pacientes, por diversas razões, seja o medo de confidencialidade, seja o medo de julgamento, seja o próprio processo psicopatológico que o paciente está envolvido, diversas condições podem fazer com que o paciente apresente mecanismos de defesa para expressar corretamente os sentimentos, expressar de maneira eficaz os sentimentos que estão causando.
E o médico, o avaliador, ele precisa estar atento a esses mecanismos para não entrar neles com tanta facilidade, para interpretar, digamos assim, daqui eu estou falando interpretar não no sentido psicanalítico, mas num sentido mais leigo, talvez, né? De entender o que o paciente está querendo nos dizer com aquele modo de falar, né? Com aquele modo de expressar os sentimentos. Pacientes que tenham processos de dificuldade de interação social, que daí acho que nem é uma boa expressão, mecanismos de defesa, né? Mas, por exemplo, pacientes do espectro autista, pacientes em surtos psicóticos, pacientes com muitos sintomas negativos da esquizofrenia, por exemplo, pacientes muito deprimidos, né? São pacientes que muitas vezes, pela própria sintomatologia, vão ter dificuldade em expressar o que de fato estão sentindo. E a gente vai ter que ir com sabedoria, né, e treinamento atrás do que o paciente está querendo nos dizer. Então, só nesse primeiro ponto do paciente expressar o sentimento, a gente tem um primeiro desafio. Segundo desafio, o clínico reconhecer o sentimento. Para o clínico reconhecer o sentimento, a gente tem que estar atento ao que nós estamos sentindo, né? Então, atentar a que momento do dia que nós estamos, se é um momento que eu estou mais cansado, se é um momento que eu estou com problemas em casa, problemas no trabalho, se o que o paciente está nos dizendo, a gente de alguma maneira se identifica com aquilo que o paciente está dizendo e nos impede de participar de uma maneira mais empática do que o paciente está dizendo e sim acaba ficando de uma maneira mais identificada, né? Que é o que eu tô falando, é o que eu digo de perder aquela condição do como ser, né? Isso vai ser muito importante. O pessoal da psicanálise aqui vai traduzir isso como transferência e contra-transferência. A primeira parte como transferência, a segunda parte como contra-transferência. Mas aqui eu optei, inclusive, em não usar essas expressões de transferência e contra-transferência, porque eu não estou falando necessariamente de um processo psíquico inconsciente, né? E um conflito que o paciente está se protegendo, né? E o médico também. Então, aqui eu estou falando de uma maneira um pouco mais livre da teoria psicanalítica que eu estou falando aqui no caso, tá? Não sei se para quem está começando se ficou claro o que eu quis dizer, mas depois, se não ficou, vocês me perguntem, senão eu vou demorar demais aqui também, tá? Depois, a terceira parte, o clínico transmite o reconhecimento do sentimento. Aqui, gente, eu acho que é, talvez, para quem está começando, a parte mais importante e que está atento a isso, estar atento a isso, talvez seja de muita utilidade na prática, tá? Que é o seguinte, o que nós chamamos de valências de empatia, tá? Quando eu vou transmitir para o paciente que eu entendi o que o que ele está querendo me dizer, eu posso transmitir de diversas maneiras. E isso, dependendo do momento da entrevista, que eu vou falar um pouquinho depois, tá? E dependendo do próprio paciente, das características do próprio paciente, a maneira como eu vou transmitir que eu estou entendendo o que está acontecendo com ele, vai se resultar de uma maneira muito importante em o quanto o paciente vai se engajar, em o quanto ele vai se sentir compreendido. Então, a maneira como nós vamos transmitir para o paciente que a gente está sendo empático, que a gente está entendendo o que ele está nos dizendo, vai mudar muito, tá? A maneira do quanto ele vai se engajar, do quanto ele vai se sentir entendido. E aí a gente tem esse conceito de valências de empatia. O que são essas valências de empatia? Primeiro, é que nas frases que nós vamos falar para o paciente, que nós compreendemos o que está acontecendo, o primeiro passo é o quanto que a gente tem uma certeza implícita do quanto a gente entendeu de fato o que está acontecendo, tá? Ou seja, o clínico transmite o quanto de certeza que ele sabe exatamente o que o paciente está sentindo.
Uma frase de uma baixa valência de certeza é quando o paciente me fala uma coisa difícil e eu falo algo do tipo, olha, parece que isso te deixou muito chateado, né? Quando eu uso essa palavra parece que, eu estou querendo dizer que eu não tenho muita certeza de que é isso que está acontecendo com o paciente, mas foi o que me pareceu. E aí talvez o paciente vai me dizer assim, algo do tipo, não, eu realmente fiquei chateado, ou nem tanto, não foi bem chateado, eu fiquei mais irritado mesmo naquele momento, né? Então aqui eu dou um pouquinho mais de margem para dúvida, que o paciente ele pode se engajar um pouco mais no processo de entendimento. Tipicamente, uma frase de baixa valência vai acontecer no início da entrevista. No início da entrevista, eu estou recém conhecendo o paciente. Então, nos primeiros momentos da entrevista, eu não vou usar frases de alta valência, do tipo, tu ficou muito chateado, né? Ou tu ficou com raiva naquele momento, né? Se eu já dou uma interpretação dessa maneira de cara para o paciente no início da entrevista, por mais que eu tenha certeza que ele estava com muita raiva, eu posso causar uma reação de desconfiar. O paciente ficar desconfiado do que a gente está falando. Tipo, não, não, só um pouquinho, não é isso, né? Ou o paciente se sentir muito invadido. E a outra valência de empatia é o de atribuição intuitiva, que é o quanto a gente interpreta o que o paciente está sentindo. Tá? Uma frase de baixa valência intuitiva seria eu repetir basicamente o que o paciente me disse. Do tipo, e daí eu briguei com o meu irmão, e eu fiquei muito indignado com ele. E a gente pode, de uma frase empática inicial, falar, eu imagino o quanto indignado tu deve ter ficado mesmo, né? Eu só, basicamente, quase repeti o que o paciente falou. Ou então eu posso fazer uma frase de alta valência, quase interpretativa, do tipo, pois acho que tu ficou tão indignado quanto tu ficou com teu filho naquela situação que aconteceu uma coisa parecida. Veja como aqui eu já estou fazendo quase uma interpretação, né, empática, de que eu entendi o que o paciente está sentindo, mas já de uma maneira até intuindo de que foi como ele viveu numa outra situação, bastante interpretativa e bastante invasiva, que em algum momento da entrevista, talvez depois que o vínculo já esteja estabelecido, possa ser de grande valor terapêutico, mas que no início, quando eu estou conhecendo o paciente pela primeira vez, talvez vá ser muito invasivo. Então eu vou ter que ir dosando essa certeza e a interpretação ao longo da entrevista com muito cuidado, com muita diligência. Depois, o paciente recebe e reconhece o sentimento. Se a gente for eficaz na maneira de transmitir, o paciente vai conseguir entender e ele vai nos dar um feedback que vai realimentar esse processo, tá? Dito isso, tá? Como que a gente vai colocar tudo isso em prática? Então, eu falei de engajamento do paciente, como se processa como que acontece o processo de engajamento, que o paciente precisa estar engajado na entrevista, de poder falar, dar informações, né? O médico interessado em entender o que está acontecendo com o paciente, a empatia como uma cola disso tudo, que vai fazer com que o paciente fique cada vez mais engajado, mas isso vai estar em uma estrutura, em fases de entrevista, tá? A gente vai ter dentro da entrevista psiquiátrica uma estrutura que não é aquela estrutura lá dos dados que a gente tem de uma coleta de dados, é uma fase da entrevista, de como a entrevista em geral funciona. As fases em geral são essas: uma introdução, uma abertura, um corpo, um fechamento e um término, tá? Quase como num jogo de xadrez, tá? A introdução e a abertura são os momentos um pouco mais previsíveis do ponto de vista do que nós devemos fazer, né? O que o médico, o entrevistador, ele estuda um pouco mais o que ele deve fazer, assim como o fechamento e o término. O corpo, ele já é um pouco mais
delicado. Daí vai variar muito dentro da maneira de coletar, de como que vai acontecer. E aqui a gente nem vai falar tanto do corpo, tá? Mas o que é mais previsível para nós e que faz diferença na entrevista é a introdução e abertura e o fechamento e o término. Vamos lá. Como é que a gente começa uma entrevista, então? A introdução. Gente, quando um paciente vem para consultar conosco, esse paciente ele está cheio de medos. Ele está com várias preocupações em como que vai ser essa entrevista, quais informações ele vai compartilhar. E a nossa função vai ser diminuir a ansiedade inicial desse paciente. E quem vai falar aqui predominantemente na introdução, e a gente está falando numa entrevista de 1 hora, de mais ou menos 2 a 4 minutos, tá? O que acontece na introdução? O grande objetivo da introdução é o médico criar, o avaliador, o psiquiatra, criar um ambiente de segurança. Por quê? Porque quando o paciente chega para consulta, ele tem várias dúvidas. Quem é esse médico? Esse médico ele é competente? Ele vai me entender? O que ele já sabe sobre mim? De que lado está esse médico? Principalmente se tem algum familiar que já deu alguma informação. Quanto tempo vai levar a informação? Eu posso sair daqui pior do que eu entrei? Eu tenho algum controle do que vai acontecer? Opa! Tenho algum controle do que vai acontecer? Então, o médico já dá alguma luz sobre algumas dessas ansiedades do paciente, já tranquiliza o paciente dele saber mais ou menos o que vai acontecer naquele momento ali compartilhado conosco, e vai dar algum grau de segurança para o paciente poder saber o que vai acontecer, tá? Então, o que a gente pode fazer na introdução? Primeiro, nos apresentar, tá? Parece óbvio, mas nem sempre a gente se apresenta. E é impressionante como eu que tenho supervisionado alunos, residentes, né? De como acontece com alguma frequência da gente sentar com o paciente e não se apresentar. Então, dizer o meu nome e dizer minha função. Eu sou Lucas, eu sou psiquiatra aqui do hospital. Eu sou Lucas, eu sou psiquiatra aqui no consultório, vou te atender hoje, né? Ou apresentar outros participantes, né? Se houver com aquela função, então esse daqui é o fulano, ele está aqui acompanhando por conta disso, eu estou aqui com tal aluno, eu estou aqui com meu colega, que ele tem tal função, ele está participando da entrevista por conta desses motivos, tá? A gente instrui o paciente onde se sentar. Então, por favor, sente ali, né? O paciente não sabe onde sentar, ele entrou na consulta e ele não sabe onde sentar, tá? Às vezes, isso já aconteceu, tá? Várias vezes do paciente sentar no lugar, por exemplo, às vezes do médico, tá? Onde colocar os seus pertences, então, por favor, pode colocar seus pertences ali. Isso, às vezes, a gente não presta atenção nesse detalhe, mas daí tá lá a senhorinha agarrada na bolsa, toda defendida, né? Com medo, né? Ali do que está acontecendo, porque ninguém disse, pode colocar tua bolsa ali, fique mais relaxada, né? Então, instruir onde colocar os seus pertences, informar o quanto já sabe sobre o paciente, e daí é que eu falo sem detalhes, no sentido de que você não vai ficar dizendo tudo que a pessoa te contou, né? Não precisa perder um grande tempo nisso, mas dizer, olha, fulana, eu sei que, não sei se tu sabes, mas a fulana de tal me procurou, quis falar um pouco sobre ti, porque estava preocupado com algumas coisas, né? Disse que tais coisas aconteceram, mas daí vem um grande importante. Eu gostaria muito de saber de ti o que está acontecendo contigo, né? Eu gostaria de saber a sua versão sobre o que está acontecendo. Então, a gente quer saber a versão do paciente. Na entrevista, a gente tem esse grande objetivo, tá? É prudente, já no início, quando a gente recebe o paciente, dizer quanto tempo tem de entrevista, tá? E, inclusive, a gente pode já falar sobre a abertura e o corpo.
que são as próximas fases da entrevista, do tipo, olha, fulano, a consulta aqui, não sei se você já consultou algum psiquiatra alguma vez, a gente vai ter 1 hora, mais ou menos, de consulta. Num primeiro momento, eu quero ouvir muito o que tu tens para me dizer, e depois eu vou te fazer algumas perguntas para elucidar algumas coisas que ficaram, que eu fiquei em dúvida. Mas no primeiro momento eu queria muito ouvir de ti o que que tu tem para me dizer. Então, já falar, né, sobre como vai ser a entrevista e quanto tempo a gente tem de entrevista, já tranquiliza o paciente, daí ele vai saber como que funciona. Como que funciona uma entrevista? Ora, funciona que eu vou falar um pouco e depois ele vai me fazer umas perguntas, né? Parece óbvio para nós, mas às vezes o paciente não sabe que vai ser assim, tá? Ou ele tem dúvidas de como vai ser. Será que eu preciso falar tudo, sair falando? Será que o médico não vai falar nada, né? Eu vou ficar só falando e eu vou só ser ouvido e ele não vai falar nada? Isso é uma dúvida que muitas vezes o paciente tem, tá? E aqui já é um momento de garantir a confidencialidade. Já de cara, o paciente chegou, é de muita prudência e muito bom tom a gente garantir a confidencialidade, dizer, olha, a gente está num ambiente protegido, o que você falar aqui não vai sair daqui, né? Exceto se eu detectar que tem alguma coisa que está te colocando muito em risco ou colocando alguém em risco de alguma coisa muito importante, mas, né, mas você pode ter certeza que as coisas que você me falar, por mais constrangedoras que possam te parecer, você tem total confidencialidade e sigilo do que a gente está conversando. Tá? Então, essas questões de já garantir a confidencialidade é muito importante já no início da entrevista. Tá? Vejam que não é pouca coisa. Né? Apesar de ser pequenas coisas que parecem óbvias, é muito comum de uma ou outra coisa escapar no momento do médico fazer a introdução, do médico iniciar a entrevista. Tá? A introdução, ela termina com uma frase de abertura, tá? Então, a introdução da entrevista, ela vai começar com essa apresentação, todos esses elementos em que o médico vai falar bastante, e ela vai acabar com uma frase de abertura, que, em geral, vai ser uma pergunta aberta. Por favor, então, me conte o que te trouxe aqui. Eu gostaria muito de ouvir a tua versão sobre o que está acontecendo contigo, né? Ou então, simples, como eu posso te ajudar hoje, tá? Então, a gente acaba a introdução com essa pergunta aberta, com essa frase de abertura. E aí vem uma pergunta, tá? Que isso tem alguma questão na literatura que é e a identificação, né? Na faculdade de medicina, a gente, em geral, está acostumado a de que as primeiras perguntas que a gente tem que fazer para o paciente são os dados de identificação. Ah, qual é seu nome? Qual é o seu endereço? Qual é a sua profissão? Qual é a sua religião? Né? E percebam que em nenhum momento aqui eu falei sobre identificação. Por quê? Porque, em geral, tá? Esses dados eles vão vir com a entrevista. Ainda mais uma entrevista psiquiátrica, em que você vai conhecer toda a vida do paciente, tá? Ou pelo menos tem esse propósito. Aqui, algumas pessoas acham que poderia ser prudente a gente colocar a identificação aqui. Por exemplo, olha, antes de eu te ouvir um pouco sobre as coisas que tem me contar, eu queria te fazer algumas perguntas de identificação. Você pode me dizer, e daí faz um checklist ali de nome, idade, né, local de onde vem, etc. O livro principal de entrevista psiquiátrica que eu mostrei para vocês recomenda que não seja feito dessa maneira, né? E eu concordo, né? Eu não costumo fazer esse processo de identificação no início, né? Eu, claro, normalmente já sei de antemão o nome da pessoa, né? Mas dados como idade, o local de onde a pessoa vem, com quem ela mora, qual é a profissão, qual é a religião, eu não dedico uma parte específica para isso. Eu espero isso acontecer na entrevista porque vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer ao longo da entrevista. E quando a gente faz esse processo de introdução e já convida imediatamente o paciente para nos contar o que está acontecendo, isso dá a sensação de que o engajamento é maior, de que o paciente está de fato engajado
de que o paciente vai se engajar em nos dar aquelas informações, porque ele já relaxou e já faz a pergunta do que está acontecendo com ele, tá? E aí a gente entra na segunda fase, que é a fase de abertura, tá? A abertura, ela é uma fase inicial, que ela dura aí de 5 a 10 minutos, às vezes um pouco mais, mas quem fala é o paciente. Aqui a gente só ouve o que o paciente tem a nos dizer, tá? Existem vários estudos, tá? Tem um estudo clássico que mostra que a primeira interrupção do médico quando entrevista um paciente, que não é só psiquiatra, é médico em geral, a primeira interrupção do paciente é com alguns segundos, 20 e poucos segundos, tá? De entrevista. E aqui o objetivo é o contrário, é deixar o paciente falar. Ele vai nos falar as informações que ele tem de maneira desestruturada mesmo, talvez ele combine coisas do passado, coisas do presente, etc. Mas a gente vai deixar ele falar para tentar entender o que está acontecendo naquele momento, tá? O grande objetivo da abertura é ouvir o que ele tem para nos dizer, ouvir o que o paciente tem para nos contar. Porque o que ele está, naquele momento, o paciente se perguntando: tá tudo bem dividir informações com esse clínico? E quais são as informações relevantes que eu vou dividir com esse clínico, tá? E aqui, daí fica mais claro um pouco do que eu falei antes. O que nos dá uma característica de uma boa abertura? Que características da entrevista do paciente vão nos dar de que assim, o paciente de fato está engajado em nos contar informações relevantes? Primeiro, tem um tempo de duração razoável, tá lá no método objetivo, tá? O paciente começa a me falar coisas de uma maneira não lacônica, ou seja, não muito curta, mas também não muito longa. Ele tem um tempo apropriado em nos contar o que está acontecendo com ele, que vai durar aí esses 5, 10 minutos, tá? Uma boa abertura normalmente tem frases do clínico que são frases de facilitação. Coisas como, aham, ah, sim, me conta mais, certo, entendi. E o que aconteceu, né? Coisas que só está facilitando, aqui ele não está interrompendo, ele não está interrompendo a entrevista, perguntando uma nova informação, ele só está estimulando o paciente a falar um pouco mais sobre a versão dele. E também frases de empatia de baixa valência, ou seja, com baixo grau de valência, do tipo, puxa, deve ter sido difícil mesmo, né? Ou o paciente fala que estava muito triste, né? Você imagina o quanto triste deve ter sentido, né? Então, frases de baixa valência nesse primeiro momento de abertura, que vai fazer com que o paciente entenda que a gente está o entendendo, tá? Aqui é o ponto do paciente entender o que está acontecendo. Agora, uma abertura ruim, ela acontece quando começa com interrupções prematuras, né? A gente começa a estruturar demais a entrevista antes do paciente relaxar, a gente já começa a se atravessar no que ele fala, querendo esmiuçar os sintomas ou coisas que ele está nos falando, ou o uso de perguntas fechadas já precocemente, tá? E aí, falando em perguntas fechadas, aqui tem uma tabela que eu não conheci. Opa, aqui não é do Sims, é do Chia também, a referência, tá? Que é os tipos de verbalizações que a gente tem. Porque, embora a gente saiba lá da semiologia da faculdade médica, né, da diferença entre perguntas abertas e fechadas, a verdade é que não é tão simples assim a diferença entre uma pergunta aberta e fechada. Por exemplo, se eu pergunto para a pessoa, você pode me contar um pouco mais sobre a tua família? Essa pergunta pode ser muito aberta, no sentido de que ela começa a nos falar várias coisas sobre a família. Mas ela pode também responder de uma maneira muito fechada, do tipo, não, eu não gostaria de contar, não posso te contar nesse momento. E aí ele fecha, tá? Então, tem essas verbalizações, que são verbalizações abertas, ou seja, que facilitam que o paciente fale mais livremente. Verbalizações que são variáveis, ou seja, que às vezes façam que o paciente fale bastante, mas às vezes não. E frases fechadas,
que fazem com que o paciente estruture, ele fale uma informação mais objetiva do que a gente está perguntando de uma maneira mais curta. Então, verbalizações fechadas incluem questões abertas, que o paciente não tem outra opção a não ser responder de uma maneira abrangente, como, por exemplo, quais seus planos para o futuro? Ele não tem como responder isso daqui de uma maneira que não seja abrangente, tá? Ou então, comandos gentis. Me conte sobre a tua família. Eu não perguntei, né? Você pode me contar. Eu só estou verbalizando um comando. Me conte então sobre a tua família. Me conte sobre teus irmãos, né? Eu estou insistindo que o paciente fale. Perguntas que são oscilantes, como eu falei, você pode me contar sobre os seus sentimentos, podem gerar coisas como posso ou não posso, ou então de fato contar, né? Perguntas qualitativas como está o seu trabalho, pode gerar tanto bem ou ruim, mas também coisas bem diversas sobre a pessoa contar de fato sobre o trabalho. Inquéritos, como você era mesmo o primeiro da classe, pode falar sim, mas pode falar também eu era muito bem, eu era o melhor da minha turma, fazia tais coisas, né? Então, é bem variável. Frases empáticas, então as frases empáticas aqui, né, tanto de baixa como alta valência, elas são variáveis. Elas não são verbalizações abertas. Por quê? Porque quando eu falo uma frase empática do tipo aham, ou eu falo uma verbalização empática do tipo deve ter sido difícil para ti, isso pode gerar tanto por que você está falando tanto aham, né? Ou aham, aham, o paciente daqui a pouco debocha da gente, né? Ou então falar alguma coisa do tipo assim, não foi difícil, o paciente rebate a frase empática. Então, uma frase empática, dependendo de como foi colocada, pode fechar a entrevista. E frases facilitadoras, como entendo, certo, né? Então, coisas como assim. Perguntas fechadas, que medicamentos você está usando? Frases fechadas, como ansiedade pode ser tratada com terapia cognitiva, não dão margem muito para para o paciente abrir. Numa abertura adequada, a gente vai ter uma pergunta aberta no início, uma verbalização aberta, algumas frases empáticas e algumas frases facilitadoras. A gente está aqui ainda no campo das perguntas abertas e das frases empáticas, e claro, dosando essas frases facilitadoras e essas frases empáticas para que não feche a entrevista, tá? Ao final da abertura, gente, a gente precisa já entender qual é a perspectiva do paciente sobre o problema que ele tem. A gente já faz uma avaliação inicial do exame do estado mental e já temos uma perspectiva do clínico sobre o problema do paciente e a gente já tem uma avaliação da entrevista como um todo. A gente já consegue ter um feeling, né, do quanto que essa entrevista está engajada, né, do quanto que ali o blending, o engajamento está ocorrendo de uma maneira adequada, tá? Aqui, normalmente, tem dois problemas que a gente consegue ajustar. O primeiro é um paciente que fecha demais a entrevista e que não responde muitas coisas que a gente pergunta, ou responde de maneira muito curta, ou é um paciente que fala demais. São os dois problemas que normalmente costumam acontecer na entrevista. Como que a gente lida com isso? Primeiro, quando o paciente fecha a entrevista, a nossa tendência, em geral, como seres humanos, é fechar junto a entrevista. Então, a gente começa a fazer verbalizações variáveis, do tipo, mas tu pode me contar um pouco mais sobre isso? Mas como tu te sentiu, né? Como tu te sentiu, não, mas, você se sentiu bem nesse momento, né? O paciente vai dizer sim, não, né? E aí a gente começa, depois de fazer verbalizações variáveis, fechar mais, fazer perguntas mais fechadas, e isso fecha a entrevista e a entrevista acaba. Não dá certo, tá? E o que a gente tem que fazer nesse momento é exatamente o contrário. É usar uma série de verbalizações abertas, perguntas abertas e verbalizações abertas, estimulando o paciente a falar, tá? E às vezes isso vai precisar de 6, 7 verbalizações abertas, em que a gente vai falando em sequência até que o paciente fale, tá? Então, às vezes a gente vai ter que insistir um pouco. Normalmente o paciente acaba se sentindo até um pouco constrangido
Daí não no sentido ruim, eu estou falando aqui, mas no sentido de que ele chega uma hora que ele vai ter que falar, né? Se a gente for fazendo perguntas abertas. A gente também vai evitar frases empáticas nesse momento, porque se o paciente está fechando a entrevista e a gente usa frases empáticas, lembra que se a gente usa frases empáticas, a empatia, a frase empática, ela é variável. Ela pode fechar também. Então a gente pode até usar do tipo, tu deve ter sentido muito triste com isso. Mas me conta mais sobre o que aconteceu quando isso ocorreu, quando esse fato aconteceu, tá? Ou seja, eu usei a frase empática, mas eu já emendei essa frase empática com uma verbalização aberta depois. Porque se eu só fizer a frase empática, um paciente muito lacônico que está fechando a entrevista, ele vai tender a fechar junto contigo, tá? Explorar qualquer tópico que o paciente tenha dado uma pista de querer falar, talvez não seja o problema principal dele, mas ali vai ser o ponto de abertura em que ele se sentiu mais confortável em ter algum grau de conversação. Ali ele se sente confortável naquele momento em poder falar sobre aquele assunto, e poder falar sobre aquele assunto é o que vai gerar confiança para falar sobre outros depois. Evitar tópicos sensíveis nesse momento, como, por exemplo, questões de abuso, questões de traumas, né, no passado. Explorar tópicos mais generalistas, que não sejam tão sensíveis, e evitar um silêncio prolongado, tá? Um silêncio prolongado, ele pode ser útil quando a gente já tem um vínculo com o paciente, né? Em que a gente sabe que o paciente está pensando, ou que aquele silêncio representa alguma informação para nós. Mas só deixar o silêncio num momento de um paciente que ele não está querendo falar, isso vai só deixar um climão na entrevista, né? E esse climão vai deixar a entrevista pior ainda, né? A entrevista vai fechar junto, tá? Então, esses são os principais problemas e como a gente soluciona. Já o paciente que fala demais, a nossa tendência é deixar o paciente falando, tá? Então, a gente normalmente acompanha o paciente. Se a gente está num processo empático, a gente tenta deixar ele falando. E aí o que a gente tem que estar atento é diminuir bastante a proporção de verbalizações abertas ou variáveis, tá? Porque quando a gente fala muitas frases empáticas, perguntas qualitativas, isso tende para esse paciente a funcionar como uma frase aberta, ou seja, ele vai seguir falando, e aí aqui a gente tem que fechar e usar frases um pouquinho mais fechadas. Cuidar quando a gente faz uma comunicação verbal, como gestos de concordância, do tipo acenando a cabeça, porque daí o paciente pode interpretar isso como um aceno para continuar falando, né? E a gente quer que o paciente ele diminua um pouco a quantidade. A gente começar a estruturar gentilmente o tópico do início da resposta. Então, por exemplo, se o paciente começou a nos falar um monte de coisa, né? A gente pode gentilmente estruturar lá o que ele falou no início, do tipo, tá, mas me fala um pouquinho mais sobre aquele início que tu estava falando antes, né? O que aconteceu naquele momento? Naquele momento tu estava sentindo exatamente o quê, né? Então o paciente começa a tangencializar, ele começa a sair do tópico da pergunta inicial, traz ele para o início da pergunta, né? E começa a estruturar um pouco mais, começa a fechar um pouco mais as perguntas do início do que a gente perguntou, tá? Estruturar progressivamente, então se o paciente segue falando, a gente pode incluir frases de estrutura do tipo, olha, entendi, mas por um momento eu preciso vamos focar um pouquinho nesse fato aqui que tu me contou, que eu acho que é um fato bem importante, né? Então a gente pode dar esse comando para o paciente, ou daqui a pouco até explicitar a necessidade de foco por uma questão de tempo. Do tipo, olha, eu entendi, essas coisas a gente vai abordar no segundo momento, mas a gente tem uma questão de tempo aqui, e eu estou muito interessado em entender aquele momento específico que você estava me contando. Eu preciso saber de algumas informações sobre aquele momento ali, que estava acontecendo tal coisa, né? Às vezes isso aqui é muito comum, por exemplo, para R1, né? Quando está, por exemplo, perguntando sobre sintomas maníacos no passado, né? Então, do tipo, olha,
O paciente já está falando de coisas assim aleatórias. Não, mas naquele momento, vamos voltar para aquele momento, né? Naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento, né? A gente foca naquele momento lá. Ou, daqui a pouco, explicitar a falta de foco e motivos pela falta de foco. Do tipo, olha, eu já te pedi algumas vezes para falar sobre esse tópico, mas eu estou vendo que está com alguma dificuldade em falar sobre aquele tópico específico. Por que que você acha que isso está acontecendo? Isso aqui é o último recurso. É quando nada mais funcionou, tá? Mas às vezes a gente tem que direcionar o paciente nesse sentido, tá? E aí a gente entra no corpo, tá? O corpo, como eu falei para vocês, a introdução e a abertura eu tomei um pouco mais de tempo, porque ele é um pouco mais previsível, tá? O corpo, ele já é um diálogo mais fluido, tá? E aqui a estrutura vai ser a chave, no sentido de que aqui, depois que o paciente nos falou sobre tudo o que ele queria nos contar no primeiro momento, ali na abertura, aqui a gente vai começar a direcionar um pouco mais a pergunta, do tipo, a história da doença atual e o diagnóstico psiquiátrico. Se o paciente já começou a nos contar sobre um episódio depressivo atual, sobre um ataque de pânico que ele teve na semana passada, aqui, depois que ele já passou a fase da abertura, eu posso começar a estruturar justamente nessa questão que ele veio. Olha, então, tu veio por ataque de pânico, deixa eu entender um pouco melhor aqueles sintomas que tu teve. O que aconteceu? Tu sentiu isso, sentiu aquilo, né? Teve tal sintoma, sentiu taquicardia, preocupações de que ia morrer, isso começou a vir, né? Então eu posso começar a estruturar com perguntas um pouco mais fechadas, né? Perguntas variáveis e fechadas, as coisas que o paciente nos falou, né? A perspectiva do entrevistador, né? A gente vai falar outros diagnósticos, então eu vou daqui a pouco fazer perguntas sobre outros diagnósticos diferenciais. Então, paciente com depressão, eu vou ter que perguntar sobre episódios maníacos, eu vou ter que perguntar sobre psicose, eu vou ter que perguntar sobre outras coisas além que fazem sentido dentro dos diagnósticos diferenciais do que o paciente nos trouxe na abertura. A história social, a espiritualidade, história familiar, risco de suicídio, que é sempre uma avaliação à parte. A gente sempre pergunta, né? Independente do paciente ter nos falado espontaneamente. O histórico de tratamento psiquiátrico, histórico médico geral, e aí questões relacionadas ao exame do estado mental que a gente não perguntou. Então, por exemplo, às vezes eu vou precisar fazer algumas perguntas mais específicas de memória, de atenção, de orientação, de inteligência, de pensamento abstrato, né? Então, eu não vou fazer isso na abertura, eu vou fazer no corpo, depois que o paciente já nos falou tudo que ele tinha para nos falar no primeiro momento. Isso vai vir num segundo momento da entrevista. E aí, para finalizar, a gente tem o fechamento, que é o feedback do médico, tá? Aqui, o médico vai falar durante aí uns 10 a 15 minutos, dando um fechamento para a entrevista. E isso é fornecer alguma resposta e esperança ao paciente. Quando eu falo esperança, não é que vai ficar tudo bem, mas é uma esperança de que ele foi entendido. O paciente está com dúvidas de o que está errado comigo, eu estou louco, eu falei o que é necessário, ele entendeu meus problemas, ele gostou de mim, eu tenho um diagnóstico, eu ficarei melhor, quais são as minhas opções de tratamento, tá? O paciente está com todas essas dúvidas. Esse é o momento em que o médico vai dar um feedback, né? Demonstrando de fato que ele entendeu o que está acontecendo com o paciente, né? Pode ser sincero, do tipo, olha, tem várias coisas que eu ainda preciso elucidar, mas me parece que você está passando por isso, qual é o problema principal, né? Se você já tem um diagnóstico, pode dar o diagnóstico, ou então, olha, eu preciso de algumas informações ainda para a gente fechar um diagnóstico, mas eu estou pensando nisso, nisso e nisso, tá? E quais são os principais problemas que acontecem no fechamento? Primeiro, não ter tempo para o fechamento, ou seja, não estruturar a entrevista para poder dar o feedback para o paciente, não pedir feedback sobre a entrevista, ou seja, como que foi para o paciente conversar, e eventualmente até abrir a famosa frase de encerramento do tipo, tem algo que você julga importante e que eu não te perguntei, né? Essa frase é muito importante dentro da entrevista e do fechamento.
E quando você vai já prescrever medicação, não dá tempo suficiente para discutir sobre a medicação. Normalmente, prescrever uma medicação psiquiátrica para um paciente não é só pegar o receituário e prescrever. A gente precisa explicar como funciona o tratamento, quais são os possíveis efeitos colaterais, quanto tempo o paciente vai usar, quais são os efeitos esperados, por que que a gente está optando por uma medicação e não por outras estratégias, né? Ou seja, o fechamento tem que ter tempo. O principal problema aqui é não ter tempo de discutir, tá? O objetivo é fornecer alguma resposta para o paciente, tá? E o encerramento vai ser um agendamento de uma próxima sessão, né? De uma avaliação em geral, que daí vai durar aí poucos minutos, tá? Tô acabando, gente. Ao término da entrevista, a gente vai ter essas informações, tá? Que é o que eu coloquei lá no início para vocês. Mas eu acho que o grande ponto que eu espero ter colocado na aula, né, aqui nessa palestra de abertura, é que não é assim que a gente pergunta. Eu espero que tenha ficado bem mais óbvio isso, né? Que isso daqui não vai ser assim que vai ser estruturada uma entrevista. A gente precisa de todas essas informações, mas elas não vão vir dessa maneira que a gente está perguntando diretamente item por item, tá? Ao final, a gente tem que ser capaz de compreender esse paciente por diversas perspectivas diferentes. Então, aqui já é uma bibliografia recomendada para vocês, tá? De perspectivas em psiquiatria. A gente precisa entender, ao final, perspectiva de que processo de doença está acontecendo com esse paciente, um processo comportamental, de que maneira que o paciente está se comportando, que aspectos dimensionais das características do paciente, como inteligência, personalidade, estão impactando e em qual momento de vida que isso está acontecendo. A gente vai enxergar o paciente por diversas perspectivas, tá? Essa aqui é a referência que eu coloquei para vocês, que foi a maior base da aula, da entrevista psiquiátrica, tá? Vocês olham aqui a arte do entendimento, né? E aqui tem alguns episódios de um podcast que nem sei se todo mundo conhece, mas é o PQU, é o pessoal da USP que faz esse podcast. É muito bacana para quem está começando na psiquiatria. Eu recomendo bastante, tá? Em que eles falam sobre alguns desses elementos aí da entrevista psiquiátrica e como que está estruturada a entrevista. Gente, eu acho que eu me alonguei um pouco demais, tá? Não estruturei o suficiente a aula, tá? Mas é isso, né? Agradeço aí de novo a oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado aí um pouco sobre a entrevista. Estou aberto aí para discussão. Doutor Lucas, muito obrigado pela aula. Achei muito interessante mesmo. Acho que foram abordados assim muitos aspectos da entrevista que é difícil a gente pensar neles dessa forma, assim, tão compartimentada, eu diria, assim, né? A gente geralmente pensa na coisa como um todo, assim, e toda aquela parte do blending e tal. Achei muito interessante esses conceitos, assim. Acho que ampliar isso, entender isso melhor, faz todo sentido, assim, né? Eu acho que achei muito rico, assim, o conteúdo. Muito obrigado. E tem um pessoal que também está fazendo elogios aqui, dizendo que foi ótimo. E agora a gente abre para perguntas, para quem quiser participar, para quem quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Lucas. A gente fica aberto aqui por alguns minutinhos, para quem quiser tirar alguma dúvida, para quem quiser também fazer elogios, como o pessoal está fazendo ali na caixinha do chat. Já agradeci ali. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Lisiane. Eu não sei se eles podem falar, Pablo, mas me parece aqui que o Murilo tá com o braço levantado, tá com a mão levantada ali.
Pelo Eu menos acho está que ele, aparecendo isso para mim, mas eu não sei se eles podem falar ou se eles digitam. Sim, vocês querem que eu geralmente, abra para ele? Posso abrir o áudio dele? acho que sim, se ele quiser perguntar, eu não sei se é, eu acho que aquela mão estava levantada há mais tempo ali, não sei Ah, então tá, pode ser. se ele está querendo perguntar agora ou se... A gente falou que foi engano. Mas que legal, já vou ficar de olho nessas referências ali do final. Esse livro do Shear, eu dei uma olhada nele já, mas nunca me Uhum. aprofundei na leitura, mas fiquei com vontade de ler, assim, achei muito interessante. Ele é excelente. Eu conheci ele não faz tanto tempo, mas é um excelente livro. Eu achei excepcional, assim. Eu também, eu ouvi falar sobre ele no podcast, no PQU, Ah, é? primeira vez. Aham. Legal. Nossa, surgiu a doutora Ana Titzman ali. Não sei se ela vai querer falar alguma coisa. Agora deu. Eu disse que eu não ia entrar no final, mas eu fiquei com vontade de entrar. Nunca, eu adorei, né, essa revisão toda que você fez e essa estrutura, né, das fases. É muito bom para a gente, mesmo que tem experiência, recapitular. Mas eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho, baseado em assim, na realidade, né, da residência, quando a gente não tem uma hora para falar com o paciente, né? O que que a gente pode fazer, quais são as alternativas, né? O que que a gente pode dizer para o paciente que a gente não vai esgotar todos, né, todos os itens da avaliação num primeiro momento, que a gente vai ter um outro momento para poder seguir, né? Só que você falasse um pouquinho disso, assim, porque, em geral, né, a gente não tem uma hora para falar com o paciente. É. Eu acho que não tem solução mágica, né, Ana? Quando os residentes entram na residência, em geral, eles vão muito para a internação psiquiátrica, né? Normalmente o primeiro ano da residência é na internação. Ali é um ambiente que eu acho que é um ambiente de que pode ser muito praticado a entrevista, porque não tem tempo, né? Ali pode ficar um bom tempo entrevistando o paciente que vai dar tempo. Então, acho que é um bom momento para treinar. Mas eu vejo que isso começa a ser uma dificuldade maior, né? Principalmente quando vão para os ambulatórios e aí a gente não tem tempo, né? Eu acho que não tem muita solução, né? Não sei, a gente até pode ir atrás, talvez, de bibliografia mais especializada nisso, mas de informar o paciente, né? De dizer que não que a gente tem tanto de tempo e que possivelmente não vai esgotar tudo nessa primeira consulta e que isso vai vir nas próximas, ao longo das próximas consultas, né? Mas eu acho que uma coisa que nesses casos, especialmente, né, quando a gente já recebe pacientes de uma instituição, né, ou algo nesse cenário parecido com isso, uma informação bem importante de já falar para o paciente, talvez na introdução da primeira consulta, seja de dizer que leu o prontuário, né? E que vai dar seguimento ao que estava sendo feito pelo colega anterior que estava acompanhando, né? E que, enfim, que não vai ser esgotado, mas que, especialmente, né, se há a possibilidade de discutir com esse compartilhar informações com esse colega que já passou, né? É uma outra via, então, também que pode tranquilizar o paciente, né? Que ele não está solto, ele não está, assim, sendo recebido por um outro psiquiatra do nada, né? Ele não está... que ele vai ter que contar tudo de novo e que vai começar o processo do zero, né? Eu acho que é a melhor solução, né? Agora, num cenário daí já de sei lá, de uma UBS que não tem tempo, ou então de um atendimento aí de convênio,
volta e meia das clínicas que atendem por convênio, em que é tudo tocado, não tem tempo. Olha, daí a gente já está falando de uma situação mais extrema, de que a gente não tem cenário ideal, né? Talvez a gente vá ter que ser sincero com o paciente e dizer que, olha, vamos ter que fazer isso em várias sessões, não vai ser em uma sessão só que vai dar, porque não vai dar tempo, né? Eu teve, eu tive até uma discussão um pouco com algumas alunas, né, minhas da faculdade, que era uma primeira consulta e elas terminaram a primeira consulta em 20 minutos, né? E eu falei, puxa, mas já, né? E elas tinham uma grande convicção de que elas tinham coletado todas as informações, né? Falando, gente, é impossível, né? Não tem como, né? Por mais que a paciente tenha falado tudo, né? É impossível esgotar tudo em 20 minutos. E claro, a paciente de fato era uma paciente que falava muito, né? Mas não tem como, em pouco tempo, terminar uma avaliação, né? Mas eu acho que a gente também precisa estar atento e saber que a gente não vai conseguir fazer essa avaliação em pouco tempo, né? Porque não vai, é impossível, né? Não tem como, é uma vida toda de uma pessoa, não é em 20 minutos que a gente vai fazer. E claro, né, eu acho que daí, para encerrar, não tomar condutas precipitadas, né? Se a gente não tem tempo para avaliar no primeiro momento, a gente não vai. É prudente a gente não sair mudando medicação, trocando, né? Achando que o colega que atendeu antes estava errado e que agora tem uma outra visão, né? É bom nesses casos ter cautela e tomar uma decisão terapêutica depois, num segundo momento, né? Eu penso assim, mas acho que não sei se tem alguma outra solução. É um pouco dentro dessa lógica até, né? Porque pensando na aula, assim, né? Eu fiquei muito com a sensação de que a grande pérola que a gente procura é aquela intervenção de alta valência, assim, aquele momento que a gente vai falar uma coisa para o paciente, ele vai dizer, bah, é isso mesmo, é exatamente isso que eu pensei, né? E esse é o momento na entrevista que a gente pensa que a gente cresceu, assim, né? Que a gente, pô, agora eu fui bem, agora eu vinculei legal, né? E que da mesma forma isso requer um certo conhecimento do contexto do paciente, né? Porque eventualmente tu pode tentar fazer uma intervenção nesse sentido, isso pode ser prematuro, isso pode ser pouco embasado no histórico que tu sabes do paciente, isso pode sair meio torto, né? Então, às vezes, eu fico com a impressão de que tu precisa de várias intervenções, às vezes, de uma valência menor, algo um pouco mais introdutório, até para tu conhecer o paciente, justamente porque, eventualmente, até o contexto em que tu vai atender essa pessoa não pode, às vezes, não propiciar essa intervenção tão cedo, né? Tu vai precisar de um contexto de conhecimento desse caso para que tu também possa conversar com o paciente de uma forma retrospectiva, assim, para tu conseguir daqui a pouco linkar com outra coisa que ele já te falou, né? E pode ser iatrogênico, né? Eu tive um Uhum. paciente não faz muito tempo atrás que ele tinha consultado com um colega, eu já conhecia esse colega, e era um psiquiatra bom, era um colega bom, que eu considero até hoje, né, um colega bom. Mas ele interrompeu o atendimento com esses colegas porque o médico riu em uma das coisas que o paciente contou, que era difícil para ele, né? E que o médico, não sei se talvez o psiquiatra, né? Não sei se numa tentativa de normalizar o que o paciente estava sentindo, alguma coisa, mas ele se sentiu muito invadido com aquele riso, né? E daí interrompeu o tratamento, né? Então, às vezes, essa maneira, assim, de tentar empatizar de uma maneira truncada, às vezes pode ser iatrogênica, né? Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter, né? Uhum. Eu acho que tu falou uma palavra importante, que é cautela, né? E paciência, né? Porque, na verdade, às vezes as informações importantes vão vir numa segunda, numa terceira consulta, né? Na medida em que o paciente vai fazendo, vai criando confiança, que às vezes não se faz numa primeira consulta, né? É, Então, de poder ter essa paciência, de que daqui a pouco vai vir em algum outro momento, e às vezes é. os pacientes realmente trazem coisas importantes depois de um tempo, né? Uhum. Mas é claro que numa primeira entrevista a gente vai ter que abordar prioridades, vamos dizer, né? Aquilo que tu falou ali, né? Ter informações suficientes para fazer
para ter uma ideia do que está acontecendo e para traçar um plano inicial. Uhum. Isso aí. Então, eu vou me despedindo. Estava maravilhosa a aula. Obrigado, Ana. Bueno, ali no chat estou Parabéns, Fábio. acompanhando, mas... Obrigado. Estou acompanhando ali no chat ali, mas acho que ninguém fez mais nenhuma pergunta. Vou, mais uma vez, pedir para o pessoal, caso alguém queira perguntar alguma coisa, deixar ali, senão a gente, de repente, vai encerrando daqui a pouco. Mas achei muito legal a aula, acho que foi super rica, assim, para aprofundar mesmo vários aspectos da entrevista que acho que não são realmente tão abordados de forma mais corriqueira, assim, né? A gente costuma focar mais em aspectos do exame do estado mental, em coisas eventualmente mais, entre aspas, objetivas, assim, né? Mas tem tanta coisa importante que eventualmente nos escapa que eu acho que foi muito, muito interessante, assim, a gente ampliar isso tudo. Bom, Maravilha. acho que ninguém mais se manifestou ali. Então, doutor Lucas, te agradeço muito pela participação. Acho que a gente abriu o nosso calendário de atividades do núcleo com o pé direito, assim, acho que foi uma excelente atividade, assim, então eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, dizer que certamente a gente vai bater na tua porta de novo em outras oportunidades, porque é sempre um prazer contar contigo. E muito obrigado aí também a todo mundo que ficou com a gente até esse horário, né? E aproveitar para convidar para as próximas atividades também, que se mantenham assíduos aí às atividades do núcleo, porque ao longo do ano a gente deve trazer muita coisa legal aqui para a gente discutir. Muito obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. Então tá bem, uma boa noite a todos e até uma próxima. Boa noite.